Oi pessoal, meu nome é Douglas, começando aqui mais um vídeo sobre como mexer na calculadora FX991 Lex Classix. Eu vou ensinar hoje como mexer na calculadora na função 8 planilha. Então, entrando aqui na função 8, eu tenho 5 colunas e 45 linhas. Aqui eu já preenchi algumas células da coluna. Eu, no caso, só peguei e apertei 8 igual, 5 igual e etc. Então, no caso, quando tu vai no menu e voltar para o 8, os valores continuam. Porém, se eu apertar 1, por um exemplo, e depois querer voltar para o 8, os valores eles vão se resetar. Aqui, no caso, eu vou colocar uma fórmula. Eu aperto coloco igual. A1 mais B1 A1. Então, o que vai acontecer? Ele vai pegar o A1, que é o 8, vai botar mais B1, aí vai pegar o B1, que é o 2, e vai multiplicar por A1. Então vai dar 8 mais 16, que vai dar 27. 24, desculpa. 24. Agora, se eu pegar e colocar essa mesma fórmula aqui do lado, porém sem colocar o igual, eu coloco A1 mais A1 B1, vai continuar 24. Porém, o que acontece? Esse 24 que tem aqui é o valor, e esse valor que tem aqui é a fórmula. Se por um acaso a calculadora tiver nesse menu aqui com essa opção mostrar célula só o valor, a diferença não dá para notar. Porém, se tiver nessa opção aqui, que é a fórmula, opção 1, aí ele mostra a fórmula e aqui só mostra o valor porque é só o valor que está nessa célula. Como eu não quero repetir essa fórmula várias vezes, eu vou em opção 1 preencher fórmula, aí eu coloco a opção A1 mais B1. Eu posso colocar aqui A1 também, como é a multiplicação fica igual. Lembrando que eu não preciso utilizar a multiplicação ela vai ocupar mais memória na calculadora, por isso que eu não coloco. Aí aqui um intervalo de C1 a C1, então aqui eu coloco C1 a C4. Aí aqui as fórmulas vão modificando. Pode dar uma olhada aqui, vão modificando de 1 em 1. Então fica A2 mais A2B2. Aí aqui eu utilizo a opção 2, porque eu quero preencher só o valor, não quero que a fórmula continue. Então A1 mais A1 B1. Aí o que acontece? Como vai ficar o valor? Se eu alterar esse valor aqui, para 4, por exemplo, o único que vai alterar é a coluna C. O único que vai alterar é a coluna C, porque ele está atrelado à fórmula. Já esse aqui não vai alterar, porque uma vez que ele pega o valor, ele continua com o mesmo valor e permanece assim. Agora eu vou falar das outras opções. Editar célula. Lembrando que editar célula, eu preciso estar com a célula que eu quero editar. Então aqui, por um exemplo, se eu quero editar a fórmula desse aqui, eu vou em opção e editar célula. Opção editar célula. Aí aqui ele vai me dar a opção de editar essa célula. Aqui, como é o valor, eu posso simplesmente colocar o valor, porque eu não vou conseguir alterar a fórmula. Se eu apertar em opção e editar célula, vai ter como editar só o valor. Então não vai fazer diferença nenhuma, eu digito um valor novo. Aqui no caso, eu tenho o espaço livre. O espaço livre, quando ele começa a chegar perto de zero, significa que a memória da calculadora está acabando. Então pode aparecer um aviso de memória insuficiente na calculadora, por isso que é bom sempre manter a fórmula o mais simples possível. Cortar e colar.
Eu posso pegar essa linha aqui, eu vou na opção cortar e colar. Aí quando eu aperto igual aqui, ela cortou aquela fórmula que está lá em cima, que é igual a A1 mais A1B1, e colou aqui embaixo. Agora na opção copiar e colar, que é a 2 aqui, ele vai só copiar aquela fórmula. Então aqui ele virou A6 mais A6B6. E aqui A2 mais A2B2. Porque como foi copiado, ele considera a linha ou a coluna que tu modifica. Se eu por um acaso pegar esse A2 mais A2B2 aqui e colocar, copiar e colar, e eu colar ela numa coluna diferente, pode ver que tudo que o que era A virou B e tudo que era B virou C. Além, é claro, do deslocamento para baixo. A opção apagar tudo eu não preciso nem explicar, né? Apaga tudo que está escrito na tabela. Recalcular. Esse recalcular, aqui no caso, ele serve para essa opção do menu setup. Então eu vou aqui em menu setup. Eu mexo na opção 4 aqui, que é a planilha. Aí tem cálculo automático. Se ele tivesse desligado, o que aconteceria? O que ia acontecer é que se eu alterar esse 7 para 8, por exemplo, essa linha aqui não modificaria, essa célula. Aí eu teria aqui em opção, apertar aqui em recalcular, aí ela ia recalcular toda a tabela. Isso serve para quando a memória está no limite, faz muito cálculo e acaba demorando para calcular a tabela inteira. Porque quanto mais cálculo tiver, mais demorado vai ser para calcular todas as células. Aí aqui eu tenho essa opção do sifão. Para que serve a opção do sifão? Eu vou colocar uma fórmula aqui nova, preencher fórmula. Eu vou colocar uma fórmula parecida, só que agora eu vou colocar A, S1, A sifão 1 no caso, mais sifão A sifão 1. No caso eu vou falar S, não vou parar de falar sifão porque é pior. B1. Então o que significa? Aqui eu vou colocar no intervalo, eu vou colocar então D4. O significado desse A sifão 1 significa que na linha ele não vai modificar. Então esse sifão ele está atrelado ao símbolo que fica depois dele, que é o 1. Então o que significa? Que como esse intervalo ele vai de C1 até o D4, ele vai pegar C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4. Então, quando esse A cifrão 1, quando passar da coluna C para a coluna D, esse A vai virar B. Porém, vai continuar no 1, sempre no 1, na fórmula. Agora, aqui, esse cifrão A, cifrão 1, ele vai sempre permanecer com o valor de A1. Já esse B1, ele vai ficar B1, B2, B3 e B4. Aí no D ele vai virar C1, C2, C3 e C4. Como vocês podem ver aqui na fórmula que eu vou colocar agora. Então, atribui todos os valores. Aí, como pode ver, o A cifrão 1 ele continua igual para todos. E aqui continua igual para todos, só mudou o B. E esse cifrão A, cifrão 1 continua igual. Aqui tem a opção agarrar, não serve para nada, serve definitivamente para nada, mas eu vou explicar para vocês para que serve.
A opção agarrar, ela significa o quê? Eu quero, por um exemplo, atribuir algum valor a essa célula aqui. Aí eu aperto a opção, vou em agarrar, igual. Ele vai simplesmente só colocar o valor daquela célula, a coordenada dele, que é o C4. E aí eu aperto igual, fica igual a 72. Só que ele não fica relacionado ao 72. Então, se eu modificar aqui alguma coisa, pode ver que aqui não é mais 72, mas aqui continua sendo 72. Então, ele só vai repetir o valor. Aqui o mínimo, máximo, média e soma. Então, aqui eu vou pegar e colocar o valor mínimo de A1, 2 pontos, ao A4. Aqui eu vou colocar igual para ele manter o valor, para ele manter a fórmula, quer dizer. Aí aqui, opção. O 2, que é o valor máximo. Aí agora eu vou colocar da coluna B. Eu posso colocar assim também, ó, A1, 2 pontos, B4. Então ele vai pegar A1, A2, A3, A4 e depois vai pegar de B1 a B4. E vai me informar qual é o valor máximo. Aqui eu vou colocar o igual para ele continuar a forma. Então o valor máximo de todos esses é 8. Se repetir, continua sendo o mesmo valor. Aí aqui nós temos a opção de soma e de média. Eu vou resetar agora toda a memória, porque eu queria deixar bem explicada essa situação aqui para vocês. Vou apagar tudo. Aí aqui eu vou colocar aqui. Eu coloquei todos esses valores aqui. Opção 3, que é a média. De A1 ao A45. Ele vai pegar do primeiro até o final. Aí aqui eu coloco do A1. Tem que pegar a opção aqui, né? Que é a soma, 4. A1, 2 pontos, A45. A média, o que ela vai fazer? Ela vai pegar, somar esse 9, somar esse 6, somar o 2, somar o 3, somar o 3, somar o 2 e dividir por 6, já que tem 6 números. Mas, na fórmula, pode ver que ela vai até o 45. Porém, a calculadora já é programada para desconsiderar todas as células que estão vazias. Então, se eu colocar um 0 aqui, pode ver que a média já vai modificar. Já vai ficar diferente do valor que estava antes. Já a soma vai continuar igual, porque é só soma, então o valor nulo não adere à soma. Aqui daí temos as outras opções, que é a função hiperbólica e a unidade angular. A utilidade da unidade angular é que, se por um acaso vocês utilizarem seno ou cosseno, por um exemplo ali está em radiano, eu não consigo alterar o grau no menu. Aqui eu consigo alterar a unidade angular, porém se eu tiver alguma divergência e tiver um em grau e outro em radianos, eu posso deixar em radianos. Aí eu colocar, por um exemplo, cosseno. Na unidade angular em graus. 180. Então esse aqui está considerando 180 graus. Não vou botar nem 180, vou botar 45. Então ele está considerando cosseno 45 graus. Que dá exatamente esse valor. Então pode ver que é o cosseno. Se por um acaso eu colocasse
o cosseno de 45 aqui agora, já pode ver que vai dar um valor bem diferente. Porque esse aqui é 45 radianos e esse aqui é 45 graus. Uma outra coisa que eu posso fazer nessa calculadora, que eu ainda não falei, é atribuir o valor à variável. Então, se eu quero que esse valor dessa média seja utilizado posteriormente para outros cálculos em outras funções da calculadora, eu consigo apertar no STO e colocar A, aí ficou guardado em A. Ou STOB, tanto faz, C. Lembrando que se eu colocar na fórmula só o C, ele vai puxar o valor da variável C. Se eu botar C1, aí ele vai puxar o valor da célula que está localizado em C1, que no caso aqui é o mesmo valor. Vou colocar A1, por exemplo, que dá o 9. Quando eu vou editar alguma célula, por exemplo aqui a média, se eu quiser editar ela, eu posso simplesmente apertar igual e colocar uma fórmula nova. Se por um acaso eu me decepcionar e não saber e não ter selecionado a célula certa, é só eu apertar em AC que volta. Então é isso. Não fiz uma lista aqui e não tem mais nenhum outro valor a comentar com vocês. Espero que tenha deixado bem esclarecido. Qualquer coisa, pergunta aí no vídeo. Obrigado, tchau, tchau.